74 anos da fundação da República Popular da China, celebrados com um jantar no Palácio dos Congressos. O governo pretende reforçar a cooperação com a China nas áreas de infraestruturas e segurança. Assinala-se hoje Dia Mundial do Turismo. Boa noite. Um jantar marcou esta terça-feira as celebrações dos 74 anos da independência da República Popular da China. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe, representou o governo na cerimônia que decorreu no Palácio dos Congressos. A independência da China foi proclamada em 1 de outubro de 1949. Neste dia, milhares de habitantes reuniram-se para a proclamação da República. Já há longos anos que São Tomé e Príncipe e a China têm caminhado de mãos dadas rumo ao desenvolvimento. Nestes 74 anos da fundação, os residentes no país celebraram antecipadamente estas conquistas. Temos alcançado a meta, primeiro centenário, de construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, seguindo um caminho de desenvolvimento de socialismo com características chinesas. Estamos a trabalhar arduamente para conseguir a meta, segundo centenário, visando tornar a China um grande país socialista moderno, que é mais próspero e forte. Conquistas essas que já são notáveis, segundo a embaixadora da China. São Tomé e Príncipe é amigo de longa data da China. Os dois países estabeleceram as relações diplomáticas no mesmo dia da independência de São Tomé e Príncipe. A partir daí, o povo chinês, mesmo com extrema carência de São Tomé, carência naquela época, tem prestado apoio ao povo santomense. Muitos amigos santomenses recordam comigo as boas memórias e experiências de trabalhar com os técnicos chineses na construção do Palácio de Congressos, onde hoje nos reunimos, e de assistir filmes na Embaixada da China. Além disso, a República da China tem ajudado também na luta pela erradicação do paludismo. Nossos médicos estão a oferecer serviço ordinário no hospital e consultas gratuitas semanais em diferentes distritos. Também efetuam regularmente o revestimento de flúor oral para os adolescentes e empenham-se no ensino e formação aos médicos locais. No primeiro projeto piloto de combate à pobreza em cooperação com São Tomé e Príncipe, na comunidade Caldeiras, no distrito Lobata, nossa equipa agropecuária introduziu fogões economizadores de lenha, casas de caínas e estufas para hortaliças, alcançando aumento de produtividade e o nível de vida dos moradores locais. Graças ao apoio da equipa chinesa contra o paludismo, foi implementada em São Tomé e Príncipe uma nova estratégia contra o paludismo e foi melhorada a capacidade de prevenção e controle. O ministro dos Negócios Estrangeiros, na ocasião, alertou para a necessidade de trabalhar em parceria para se chegar mais longe. E nós estamos interessados em andar juntos com a China, porque nós queremos ir longe com a China. Quis o destino que o 74º aniversário da fundação da República Popular da China fosse aqui no edifício do Palácio dos Congressos. Um edifício que foi construído nos finais das décadas de 80, envolvidos 35 anos, é um edifício que representa a muralha da China entre São Tomé
e Príncipe e a República Popular da China. Gareth Guadalupe disse ainda que espera contar com o apoio da China para a construção de algumas infraestruturas sociais. Este edifício para nós tem um simbolismo porque representa aquilo que nós podemos fazer para o povo. E no âmbito da cooperação, conforme disse aqui a senhora embaixadora, com a China, nós também queremos evoluir para aquilo que nós entendemos que são projetos que sirvam o povo. É verdade que a China tem feito até hoje muito por São Tomé e Príncipe. E nós agradecemos, mas queremos que a nossa cooperação evolua para além daquilo que tudo a China já tem feito, ao nível da segurança, ao nível da defesa, ao nível da educação, ao nível da saúde, nomeadamente no que tem a ver com o combate ao paludismo, em que São Tomé e Príncipe é uma referência ao nível internacional. Nós também queremos evoluir para outros projetos que tenham o mesmo simbolismo do Palácio dos Congressos. Projetos que existem para servir o povo, como construção de centros de saúde. Nós queremos dar prioridade ao nível da nossa cooperação com a China à construção de centros de saúde, porque nós acreditamos que centros de saúde não só servem o interesse do governo, enquanto quem está presente para servir o povo, como também serve, acima de tudo, o interesse da população que nos elegeu. 74 anos da fundação da independência da República Popular da China, comemorado esta terça-feira no Palácio dos Congressos, numa cerimônia onde estiveram presentes representantes dos órgãos de soberania, membros do governo e demais convidados. Ainda no quadro da celebração do 74º aniversário da Fundação da República Popular da China, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Gareth Guadalupe, avançou que o país pretende reforçar a cooperação com a China nas áreas de infraestruturas e de segurança. Queremos também reforçar a construção de estradas, porque as estradas não só servem como pistas rurais para escoar os produtos agrícolas, como elas também servem para levar os turistas aos destinos mais belos que nós temos em São Tomé e Príncipe. Queremos também, nos últimos tempos, São Tomé e Príncipe tem como um dos principais ativos é a questão da segurança. São Tomé e Príncipe é uma referência ao nível da África no que tem a ver com a segurança. Quem escolhe vir a São Tomé tem como principal referência não só as nossas praias, mas também a segurança. Por isso é que nós também queremos evoluir e estamos já em conversações com a República Popular da China através da senhora embaixadora Xu Jingzhen. Veja ainda neste telejornal, o governo poderá vir a retirar terras nas mãos dos médios empresários caso não apresentem projetos de viabilidade econômica. A erradicação da pobreza extrema foi um dos grandes ganhos que a República Popular da China obteve durante os 74 anos da sua fundação, disse a embaixadora da República Popular da China durante uma entrevista concedida à imprensa no quadro das festividades. Por primeira vez na história, hemos alcançado a erradicação da extrema pobreza. É uma das experiências que a China está disposta a compartilhar com todos os nossos parceiros. E também, durante os próximos anos, de nosso novo caminho para alcançar outros propósitos, outras metas, também estamos dispostos a compartilhar nossas experiências, oferecendo nossas oportunidades de desenvolvimento para outros parceiros, ou seja, que aún no caminho em que a China está trabalhando para lograr, para alcançar nossos progressos, também oferecemos novas oportunidades para outros parceiros.
O governo poderá vir a retirar terras nas mãos dos médios empresários caso não apresentem projetos de viabilidade econômica dessas grandes áreas agrícolas. Na semana em que se comemora o 48º aniversário da nacionalização das roças, o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas afirmou que as terras são do Estado e devem estar à disposição do povo. Porque em São Tomé e Príncipe, por nós termos a sigla STP, somos todos parentes, isso tem também condicionado, tem colocado uma grande incondicionalização no nosso processo de desenvolvimento. Porque nós sabemos que questão que mexe com a economia de um país, questão que mexe com o negócio, temos que colocar o lado parente de parte, porque nós estamos a falar da economia de um país. E onde nós temos indivíduos com vários hectares de terra e de lá tira recurso zero. Então, é da opinião que, e sobretudo nós estamos a trabalhar no sentido, primeiro estamos a convidar essas pessoas para poderem apresentar os projetos que elas têm. Porque nós sabemos que há muita gente com terra há mais de 20, 30 anos e que essas terras têm sido um fardo para elas, mas elas não querem abdicar dessas terras. Mas nós estamos a informar elas que essas terras não são delas, são terras do Estado, são terras que devem estar à disposição do país para servir o país e o seu povo. E quem estiver na gestão dessas terras tem que fazer a melhor gestão. Primeiramente, promover a produção em massa, para que haja produção, a produção que podemos partir para o consumo interno, como também na exportação, para que fazer o que exportamos produtos de São Tomé, exportamos o nome de São Tomé e importamos divisa para fortalecer a nossa economia. E esse processo não tem sido feito, mas agora nós estamos a trabalhar no sentido de informar essas pessoas que elas nos apresentem projetos, caso não tenham projetos que entregam as terras, e nós vamos... Mas esse contato já foi feito pelo Ministério? Sim. Uma das primeiras coisas que eu fiz ao assumir o Ministério foi ter contacto com os médios empresários. Não estiveram todos ali, mas um grande número esteve, também passou na televisão, passou na rádio. Tenho visitado eles para também conhecer as dificuldades e eu vi mesmo que a maior dificuldade dos nossos médios empresários é a falta de conhecimento nas técnicas e na prática agrícola. Aquilo não é só por causa do dinheiro. Dizer que o dinheiro é importante, sim, mas se nós não tivermos o conhecimento, com todo o dinheiro do mundo na mão, não vamos conseguir alavancar a nossa agricultura. Mas se esses médios empresários não apresentarem projetos, o governo vai retirar essas terras na mão dessa gente? Sim. As terras devem ser retiradas, colocar à disposição de pessoas que têm, primeiramente, o conhecimento e também que esteja capitalizado para poder desenvolver a agricultura nas zonas, porque a outra questão aqui é que há pessoas que querem plantar tudo em qualquer lugar. Quando nós temos uma carta agrícola que já indica os lugares que dão cacau, os lugares que dão coco, que dão café, que dão a parte hortícola, todo esse conjunto de coisas já está identificado. E vêm indivíduos a querer desafiar a ciência, desafiar a natureza e acabam o quê? Tendo problema. O problema esse é enterrar o dinheiro, empobrecendo ele próprio. O governo está a reorganizar determinados setores do Estado porque há um grupo de pessoas que promove a desorganização para poder tirar benefícios, disse o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas em entrevista à TVS, onde afirmou que o governo tem condições para recuperar, ou seja, não tem condições para recuperar as casas do patrão das antigas empresas agrícolas. Há muitas dessas casas que já não há como recuperar. Já estão em estado avançado de degradação, são casas com mais de 100 anos, 200 anos, feito com a tecnologia daquele período, mas há algumas ainda que estão em estado de aproveitamento, que ainda dá para aproveitar. Mas não é o Estado que deve abraçar isso, até porque o Estado não tem condições. E o que o Estado São Tomense tem que fazer é o quê? Nós temos é que abrir a mão disso para o privado poder executar. Nós temos é que criar atrativos para empresários com capital, para vir aqui investir, e nós fazemos o nosso papel. O papel do Estado é fazer a ponte para que os empresários, os investidores, venham e encontrem um país com garantias para ele poder investir. E nós, futuramente, colhermos o resultado através da coleta dos impostos, a possibilidade de emprego que eles abrem para mais santomenses trabalharem, e nós vamos aqui fazer o papel verdadeiro do Estado, que é controlar para que tudo corra bem. Já existe sinal de
algum investimento externo para essas casas? Eu tenho estado a receber muitos empresários que tencionam investir em São Tomé, mas também perguntam o outro lado, o sistema judicial. Porque ninguém quer colocar o seu dinheiro num país onde a justiça não funciona. O indivíduo é burlado, recorre à justiça, ele não tem a justiça que vai defender os seus interesses, então fica esse lado. Mas o governo está a trabalhar nesse sentido, como podem saber, ou seja, como já é do conhecimento de todos, nós temos aproximadamente 1 ano de governação e num ano não se resolve todos os problemas, até porque nós estamos a fazer o quê? A reorganizar determinados setores que estão desorganizados, porque há um grupo de indivíduos que promovem a desorganização organizada para ele poder tirar o benefício. É o mesmo que falou aqui das casas que estão em abandono. Há indivíduos que promovem sentimentos dentro dos santomenses que vivem nas comunidades agrícolas para poder saquear essas mesmas casas, para depois venderem-lhes telhas, venderem as vigas, que ainda são materiais que estão em bom estado, para eles irem construir as suas casas. Nós vamos colocar mãos pesadas nos indivíduos que tiverem essa atitude, porque o que está em causa é o patrimônio de São Tomé e Príncipe e nós não podemos, nós como autoridade do Estado, nós não podemos aceitar que esse tipo de ações continuem. Pode até dizer que é perseguição política, não é perseguição política, é repor a justiça, é repor a autoridade do Estado. Isso quer dizer que essas casas estão mais controladas pelos homens políticos, não é? Sim, na sua maioria, porque se nós formos ver, as casas estão na mão, sim senhor, e já estão identificadas com nomes até de pessoas. Ainda nesta entrevista, o ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas afirmou também que há muitas instituições que acabam usurpando o poder do outro. Abel Bom Jesus deu exemplo de concessão de títulos de posse de terra com nomes fantasmas para depois ser comercializados. Existem muitas instituições que acabam usurpando do poder do outro, fazendo e promovendo coisas que estão fora do contexto. Porque é o seguinte, existe uma instituição que é detentora das terras agrícolas, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. E cabe simplesmente ao Ministério dar e retirar terras. E depois, as terras que forem propostas para zonas de construção, nós desanexamos, aqui sim venha o Ministério de Recursos Naturais, das Obras Públicas, através da direção do cadastro, para poder pegar nessas terras, urbanizá-la e depois distribuir. E aqui eu quero dizer, sem tabu, que muitas das vezes os técnicos que trabalham nesse processo pegam nessas terras, colocam em nomes fantasmas e depois começam a vender terras a preços desorbitantes. E aqui eu pergunto, e nós como governantes somos indicados, eu antes de ser governante, fui crítico, eu não escondo esse lado, hoje eu tenho o privilégio de fazer parte da cúpula governativa e falo aqui, demonstro sem medo nenhum, porque hoje nós estamos aqui, não é para fazer o melhor, mas sim para fazer o diferente. Temos que acabar com essas práticas. Temos que acabar com essas práticas, porque todos nós somos filhos de São Tomé e Príncipe, todos nós devemos ser beneficiados com os fracos ou os fortes, ou seja, os poucos ou muitos recursos que o país tem que estar à altura de todos os santomenses para que não promova o descontentamento social. Então o Ministério da Agricultura tem recebido muitos pedidos de terra e nós não temos tanta terra assim. Então o que é que tem que se fazer? Tem que ter há um projeto que é o PINOT, que é para o ordenamento territorial. O PINOT já está pronto, já foi apresentado. E esse projeto tem que entrar na fase da execução, para que ele esteja disponível para toda a gente, para nós sabermos realmente cada área que vai, área para a agricultura, área para a urbanização, área para a construção de zonas industriais. Todo esse processo tem que ser muito bem indicado, porque senão nós vamos continuar a perder terras que são terras com capacidade produtiva para as zonas de construção.
esta entrevista do Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural. Você poderá depois acompanhar na íntegra após este telejornal. Celebra-se hoje Dia Internacional do Turismo e em entrevista à TVS, a Direção do Turismo e Hotelaria garantiu a sua contribuição para o PIB do país em cerca de 15%. Dia Mundial do Turismo foi estabelecido pela terceira Conferência da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, OMT, em 1979. O lema deste ano é um turismo baseado no investimento verde. Reconhecimento do valor do turismo, mostrar que o turismo é importante, sim, e é muito importante, mas ao implementar o turismo nós não podemos destruir aquilo que a natureza oferece. A natureza promove e nós, enquanto fazedores, nós levamos às comunidades a capacitação, como receber bem, como apostar, como investir, entretanto não comprometendo a natureza. No entanto, a Direção do Turismo e Hotelaria tem em carteira estratégia para alavancar o sector. Investir sem destruir, porque nós precisamos preservar para garantir a manutenção e a satisfação futura do país. Não obstante as circunstâncias, evitar ao máximo a poluição, aproveitar a natureza sim, mas sempre para o bem. Aproveitar o que é positivo da natureza e procurar renovar sempre que for possível. O sector turístico foi um dos mais afetados pela crise global provocada pela situação pandêmica da Covid-19. O sector turismo é um dos que melhorou e tem se recuperado depois da Covid-19. A equipa tem sido resiliente, adaptando-se a novos desafios. Até 2018, o setor do turismo contribuiu com 15% no Orçamento Geral do Estado. De referir que este valor é um valor garantido, que está espelhado no nosso plano estratégico. De 2019 para 2020, sabemos que em 2019 o turismo cresceu bastante. Nós atingimos cerca de 35 mil turistas em 2019. Este valor, infelizmente, veio a decair com a questão da pandemia do Covid, que nós todos conhecemos e vivemos, mas neste momento o setor está a recuperar. Nós estamos na fase de retoma e garantimos que para este ano nós estamos com toda a previsão para atingirmos as cifras que havíamos atingido em 2019. O número de turistas atingido no primeiro semestre deste ano é de cerca de 20 mil e a maioria vem de Portugal. A data do Dia Mundial do Turismo, celebrado esta quarta-feira, 27 de setembro, tem por objetivo aumentar a consciência sobre o papel do turismo na comunidade e como ele afeta os valores sociais, culturais, políticos e econômicos em todo o mundo. E para falar sobre este dia e dos projetos em carteira para a melhoria do setor do turismo no país, tenho como convidado em direto neste telejornal Adilson da Graça, que é diretor da inspeção da Direção-Geral do Turismo e Hotelaria. Adilson, boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite, bem-vindo. Boa noite e muito obrigado também, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada também pela presença, desde logo. Assinala-se hoje o Dia Internacional do Turismo, como nós já vimos. O que foi programado para hoje? O que a direção elaborou? O que significa exatamente este dia? Quando é que surge? Ok, nós hoje, para o dia de hoje, nós escolhemos realmente comunicar ao país sobre a importância do dia e passar realmente mais informações para que as pessoas possam realmente ter a noção da importância não somente do dia, mas da atividade do setor para o desenvolvimento do nosso país. Então, para dizer que este dia, o Dia Internacional do Turismo, ele realmente foi estabelecido pela Organização Mundial do Turismo e o objetivo era celebrar a adoção do acordo, não é, do estatuto desta mesma organização, que aconteceu no dia 27 de setembro de 1970. E portanto, nesse sentido é que nós celebramos o Dia Internacional do Turismo. Muito bem, mas para hoje, aliás, já fez referência que a direção programou apenas falar para a comunicação social, ou seja, divulgar as ações da Direção-Geral do Turismo e Hotelaria.
Diga-nos o que é que tem sido feito, quais são os planos reais desta direção. Antes mesmo de responder a sua pergunta, queria realmente passar mais algumas informações sobre que esse dia 27 de setembro ele é utilizado para realçar, para comunicar a importância da prática do turismo, o seu valor político, econômico, social, e cultural e social em todo o mundo. E nesse sentido é que nós escolhemos fazer essa comunicação, dando realmente a conhecer ao país sobre a importância do dia. Agora, respondendo à questão, o que... Desculpa, antes de continuar, existe um lema anual, ou seja, a quando da celebração desta data, há um lema que é criado para poder realçar mais a celebração da data? Sim. Este ano tem um lema específico? Qual tem um lema específico e realmente é um lema que condiz muito com a política de desenvolvimento do turismo no nosso país, porque nós temos o lema desse ano que é o turismo e investimentos verdes. E o objetivo e o enfoque é realmente que nós consigamos estimular investimentos que possam concorrer para o desenvolvimento do turismo sustentável. Daí que vai muito alinhado com a nossa política, a política do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo, que desde 2018, com o lançamento do plano, nós temos, não é, a visão que ela só foi melhorada no processo de atualização do plano que aconteceu e foi lançado na semana passada. Ela foi melhorada, mas a visão que nós partilhamos para o setor do turismo é ter, daqui a 2030, São Tomé e Príncipe sendo o destino turístico mais preservado da África Equatorial. Nesse sentido, o nosso pano do fundo é o turismo sustentável, é a preservação, e por isso nós estamos devidamente alinhados com o tema que foi realmente escolhido pela Organização Mundial do Turismo para celebrar a data este ano. Bom, isto já acaba talvez, se calhar, respondendo à pergunta que eu havia colocado anteriormente. Falou de um plano estratégico, é um plano que foi agora revisto. Sim. E tem um novo horizonte temporal. Qual é e Sim. quais são as perspectivas para este plano? Ok. O plano, então, inicialmente era de 2018 a 2025. O que aconteceu neste ano foi uma avaliação ao meio percurso, podemos dizer assim, uma revisão, porque que se fazia necessária devido a alguns fatores que eu passo a citar. Basicamente, o plano já estava previsto ser revisto ao meio percurso, mas aconteceram alguns fatores, como a questão da própria pandemia, que em 2020 nós então que muda o cenário do desenvolvimento turístico ao nível mundial e particularmente no nosso país, e houve então a necessidade de reprogramar, avaliar e então redirecionar o plano estratégico. Nesse sentido, o país o fez e o horizonte temporal deixou de ser 2018-2025 e passou então a ser 2023 a 2030. Pois bem, é um plano que para a sua efetivação concreta, podemos assim dizer, vai precisar de capacitação de quadros, vai precisar, se calhar, de meios infraestruturais, de condições rolantes, de N fatores para poder ser realmente implementado. A direção tem essa perspectiva? Sabe, nessa revisão que nós fizemos, com o apoio do Banco Mundial, e desde o princípio queria enfatizar isso, o Banco Mundial sempre esteve presente conosco nesse processo. Nós fizemos uma avaliação e vimos que a aplicação do plano 2018-2023 ficou muito aquém daquilo que estava perspectivado. E foram identificados alguns fatores que concorreram para essa não aplicação do plano. Entre eles a questão da Covid, é verdade, mas houveram muitos outros. E esses fatores identificados, então, foram perspectivados como soluções, como obstáculos a serem ultrapassados
para então criar as condições necessárias para a aplicação do plano. Entre eles, a questão da capacitação. Conseguiu-se, com a implementação do plano, a criação da Escola de Hotelaria e Turismo, que está nesse momento a ser no seu processo de instalação, embora já estão sendo ministrados diversos cursos, mas a sua implementação efetiva ainda não aconteceu devido a alguns fatores, mas esse aspecto de capacitação ainda ressurge como um pilar muito importante em que o país tem que enfocar para o cabal cumprimento do plano e que nós consigamos atingir os nossos objetivos. Para além da capacitação, temos a questão da comunicação. Nós comunicamos o nosso destino de forma muito deficiente hoje e nós gostaríamos de comunicar, e vamos fazê-lo dessa forma, comunicar muito mais online, para que ela possa chegar de forma muito mais barata e mais efetiva ao consumidor final, ao turista em qualquer parte do mundo, que ele possa realmente ter acesso às informações credíveis e que possam eleger o nosso destino, organizar a sua viagem e possam realmente nos visitar. Então, a questão da comunicação também é um aspecto muito importante. Nós temos outro aspecto, que é a questão da requalificação dos sítios de interesse turístico. Esse pilar também é de veras muito importante, porque nós, para dar base à visão que nós temos, partilhamos do desenvolvimento do turismo, nós precisamos de preservar e precisamos de revalorizar os recursos, os lugares de interesse turístico que nós temos. Já temos a continuidade da negociação com o Banco Mundial para garantir a implementação desse aspecto essencial do plano. Gostaria também de falar de um dos últimos 4 essenciais que nós elegemos, que é a questão do fortalecimento institucional do turismo. Hoje, e foi um dos elementos também para a não aplicação do plano como deveria ser. Refere-se à reestruturação da própria direção? Sim. Hoje, o país não conta com uma instituição capaz de levar, assim, de responder às vicissitudes do setor do turismo. E, nesse sentido, nós precisamos tomar medidas urgentes para que isso possa ser ultrapassado. Faço preferência especialmente de que hoje a Direção-Geral do Turismo não conta com um estatuto orgânico que possa realmente oficializar e credibilizar as ações dessa instituição diante desse setor tão importante da economia do país. E é um aspecto que nós acreditamos que possa ser ultrapassado o mais rápido possível. Mas quais é que foram os impedimentos para a criação desse estatuto? Tendo em conta que não é uma direção nova, não é uma direção que acabou de existir. Vários fatores concorreram para o estado em que o país encontra ao nível do turismo. Mas nós analisamos que pode ser interesses muitas vezes individuais e que falaram mais alto em detrimento do interesse coletivo do país. Mas o nosso enfoque, enquanto país, enquanto instituição, é que realmente nós possamos criar e contar com uma instituição forte, uma instituição que possa garantir a continuidade das políticas de turismo, para que a sustentabilidade se faça sentir de forma efetiva. E entre esse reforço, entre os aspectos desse reforço, passa por uma questão legislativa, passa também por questões materiais,
recursos humanos em qualidade e em quantidade, para que realmente o país possa responder às dificuldades que temos no processo de retoma e continuar com o processo de desenvolvimento do setor do turismo. Como é que funcionam as economias do setor? É autônoma? Existe uma injeção do capital direto do Estado? De que forma é que funciona? Sabe, eu acho já que... aproveitando para falar dos 15% que pretendem contribuir para o PIB nacional. Ok. Eu gostaria de voltar um pouco para trás na questão de 2020, em que nós assistimos o encerramento do espaço aéreo do país, devido à pandemia do Covid-19, e nós assistimos também, em consequência desse facto, a paralisação da economia do nosso país. Pois, o fecho das restaurações. Sim. Nós só conseguimos alguma movimentação da economia com a questão da agricultura, a empresa Agripalma, que começou a produzir o seu óleo de palma naquele momento, que deu algum gás à economia do país. Fora essa questão, nós sentimos uma paralisação da economia. O que veio demonstrar na prática que o turismo tem um efeito multiplicador na economia do país, e que, com o desenvolvimento do turismo, sai a ganhar a agricultura, sai a ganhar a pesca, sai a ganhar o comércio, sai a ganhar a transformação dos produtos locais, saímos a ganhar todos. Então, na prática, quando nós começamos a consolidar políticas que venham a concorrer para uma solidez no desenvolvimento turístico, consequentemente, nós estamos a dinamizar a economia. Esse dado de 15% da contribuição para o PIB do país, ele é bastante significativo, mas nós acreditamos e estamos a tentar organizar mais elementos para demonstrar que esse valor é muito mais elevado. Se nós analisarmos as contas nacionais do país hoje, vemos que só são contabilizados a contribuição nos alojamentos e a restauração. Nós ainda não estamos a tomar em conta a questão das agências de viagens, da companhia aérea, do serviço do guia como tal, da escultura que é vendida e dos produtos transformados que têm alguma relação com outros setores, mas esse produto é consumido aqui pelos turistas que chegam. Ele não é exportado para fora e é vendido no comércio, na indústria. Não, ele é um produto que é escoado aqui, internamente. Quer dizer que o efeito desse processo, ele está ligado diretamente ao turismo. Quando nós temos mais visitantes, nós temos mais dinamização da economia, nós temos mais entrada de capital, nós temos mais entrada de divisa. E esse efeito multiplicador, quando nós formos contabilizar tudo isso, nós teremos uma contribuição para o PIB muito superior àquela que está estimada de 15%. Pois bem. Fez referência aos guias turísticos. Esses guias, eles têm uma ligação direta com a Direção-Geral do Turismo. Como é que vocês lidam? De que forma é que eles são, se assim podemos dizer, filiados? Ok. Queria somente destacar que esse subsetor do setor do turismo é muito importante. É muito importante porque tem o papel como um espelho. E os guias são facilitadores do consumo do produto turístico. É aquele que vai dar a lubrificação, o óleo, para que realmente as coisas fluam de forma efetiva e que ganhem um novo contexto, o consumo dos produtos do nosso país. É o espelho, é a cara, e hoje nós estamos com uma dificuldade primeira, de capacitação desse pessoal. Ainda temos muitos guias que reconhecemos, alguns que realmente têm feito um trabalho
muito importante, excelente, mas reconhecemos que ainda existem muitos guias que precisam de capacitação. Mencionou aqui a questão da relação guia-setor do turismo. Legalmente, pela legislação das agências de viagens e guia turístico, esses profissionais eles devem estar com um vínculo relacional de trabalho com as agências de viagem. Nossa legislação hoje não abre para a questão dos guias freelancers, aqueles que possam fazer o seu trabalho em mais de uma agência de viagem, mas é uma questão que nós estamos a discutir com os próprios guias e já toda a sensibilidade do país para adotar essa postura, essa medida e efetuar a alteração legal para o efeito. Só que nós temos um fator aqui que é bastante importante, que os guias hoje não têm relação direta com as agências de viagens e prestam seu serviço de forma autônoma. Exato. E isso não acontece em nenhum país do mundo. Os guias freelancers continuam tendo uma relação contratual com as agências de viagem, só que poderão fazê-lo com várias agências de viagem ao mesmo tempo. E ir prestando o seu serviço de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a área que está capacitado a fazê-lo e de acordo com a solicitação dessas agências de viagens. Porque quem realmente deve comercializar os produtos turísticos são as agências de viagens e não o próprio profissional do guia. De forma individual. Sim. Diretor, algo mais que queira acrescentar? Bom, nós queremos apelar a todos, não é? A todos os santomenses, a todos os fazedores do turismo, e especialmente ao setor privado, de que nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir, nós precisamos comunicar São Tomé e Príncipe como um só. Nós precisamos vender o nosso país e nós precisamos de deixar de lado os interesses individuais que chocam com os interesses coletivos para o desenvolvimento do nosso país. Nós também queremos apelar a uma maior assunção desse plano estratégico por parte de todos, por parte dos decisores políticos, por parte do setor privado, por parte das ONGs, por parte de outros organismos estatais, para que realmente nós possamos trabalhar todos para um mesmo objetivo, que é o desenvolvimento turístico do nosso país. As organizações internacionais têm nos demonstrado fatos e nós também estamos presenciando de que nós não temos muitas alternativas para o desenvolvimento do país. A agricultura terá a sua parte, nós falamos também do petróleo, temos toda esse embrolho ainda em volta ao tema e nós temos diante de nós um recurso, uma fonte de receita que, se nós pararmos e começarmos a trabalhar como país, como santomenses, todos unidos, nós conseguiremos realmente atingir a nossa meta, que é o desenvolvimento do país, o combate à pobreza. Nós precisamos vencer a pobreza e o turismo está aí para responder positivamente a isso. É só nós acarrearmos, é só nós realmente começarmos a investir e a colocar investimentos, de acordo com o tema de hoje, não é? Investimentos realmente para o turismo sustentável, investimentos verdes. E esses investimentos passam por todos os aspectos que nós já referenciamos aqui. Muito bem, diretor Adilson da Graça, diretor de Inspeção da Direção-Geral do Turismo. Obrigada por ter estado em direto neste telejornal. Boa noite e contamos consigo na próxima oportunidade. Obrigado, estamos sempre disponíveis. Muito obrigada. Boa noite. Ponto final neste telejornal. Nós voltamos amanhã. Até lá. Boa noite.